Nós vivemos em um mundo terrível e estamos vendo o princípio de dores, estamos vendo os finalmente, a vinda de Jesus está muito próxima. Estão todos dizendo, mas o mundo continua um caos. As pessoas continuam com a natureza pecaminosa, continuam em pecado, continuamos olhando as coisas, vivendo como se Jesus não fosse voltar, sendo que ele está próximo a voltar, sendo que a Bíblia está bem clara, as pregações, o mundo está sendo pregado, o Evangelho, pregadores estão divulgando o Evangelho na internet, assim como eu estou fazendo, mas eu percebo a grande falha humana. As pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes, mas não querendo saber da vida alheia, não querendo saber de ninguém. Mal estão querendo saber de si próprio. Não estão analisando que a Bíblia diz que nós devemos orar, vigiar, sem cessar. Mas isso não está acontecendo. Queria aqui trazer 2 versículos para a nossa reflexão, que diz assim, o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, capítulo 7, versículos 19 e 20, ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, aqui ele deixa bem claro que ele se declara que matou o pecado, mas quando ele percebe que está agindo como outrora, assim somos nós. Nós estamos avançando, quando pensamos que não, estamos ali vacilando o pé, estamos ali vacilando, fazendo aquilo que a gente não queria fazer, que a gente prometeu a Deus que não faria, e a gente está fazendo. Então a gente tem que estar vigilante, se esforçando. Para isso a gente tem que fazer uma análise todos os dias. Eu ouvi uma historinha muito interessante, eu queria falar a respeito, que se encaixa exatamente nessa palavra que eu estou falando. Um certo homem que tinha 2 cães, e ele colocava os 2 para brigar, e ele percebeu que ele poderia ganhar dinheiro com a briga daqueles 2 cães, e aí começou a fazer aposta numa praça, e começou a aparecer pessoas, e de repente o cão que ele apostava sempre ganhava, e as pessoas começaram a ficar encabuladas, porque ele sabia qual cão que ia ganhar, se os 2 tinham o mesmo porte. E aí alguém perguntou, intrigado, como é que é isso? Por que você sabe toda vez que quem é que vai ganhar? Toda vez que você aposta, você ganha. Ele falou, é muito simples. Eu pego os 2 cães, o cão que eu quero que ganhe na luta, eu alimento ele bastante. Dou bastante comida, dou água, dou todos os nutrientes que ele precisa para ficar forte. Já o outro eu amarro e deixo ele a noite inteira sem comer. Se precisar, um dia inteiro sem comer. E ele fica mais fraco. Automaticamente o que está mais alimentado ganha. Então, é muito interessante. Eu trouxe para... Fiz uma observação, né? E vi que essa historinha cabe exatamente naquilo que Paulo fala. Paulo fala que ele gostaria de não fazer, mas está fazendo. Então o cão que você alimenta mais, o animal que você alimenta mais, esse batalha. E vamos comparar aqui o nosso espírito à nossa carne. Quando nós alimentamos muito a nossa carne, com as vontades que ela quer, ela vence. Mas quando nós esmurramos a nossa carne, nós tiramos dela os desejos, as vontades dela, nós reprimimos, o espírito vence. O espírito abastecido, ele vence a carne. Mas a carne abastecida vence o espírito. Então, são como 2 cães brigando, sem ofensa ao Espírito Santo. Mas nós alimentamos aquele que a gente faz com que ele vença. Então, vamos alimentar o nosso espírito com a palavra, com o conhecimento da palavra, com a oração, com a comunhão, com a intimidade com Deus, para que a nossa carne não prevaleça, mas fique sempre perdendo. Ela está lá,
Mas se nós amortecermos ela, buscando a Deus, ela fica mais fraca, automaticamente. Então vamos fazer isso para que a gente possa estar alimentando o nosso espírito, para que o nosso espírito possa estar em conexão com o Espírito Santo e que a gente vença as batalhas. Aí sim, as batalhas serão todas vencidas, porque o Senhor nos dá capacitação para vencer quando estamos no Espírito. Não podemos ouvir a voz de Deus na carne, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado é a nossa carne. Nós temos que vencer a carne todos os dias. Nós temos que abastecer o Espírito. Então vamos abastecer o Espírito com oração, com jejum, com a palavra de Deus, com todos os esforços que a gente puder, para que o Espírito esteja prevalecendo, em nome de Jesus. Amém? Fica a dica, hein?